Aleluia! Com o rosto de Jesus veremos o Senhor. Eu quero ver aquele que um dia carregou a cruz, mas não se compara, bem forte. Mas não se compara. Glória a Deus. Com o rosto de Jesus, Ele está aqui. Eu quero ver aquele que um dia foi pregado na cruz, homem de Nazaré, homem de Nazaré, homem de Nazaré, é o nosso Jesus, homem de Nazaré, homem de Nazaré. Cabelos de lã, as vestes brilhando, qual o sol ardente que vem na manhã. Reinado eterno, seu reino eterno, cinturão de ouro, espada na mão, na coxa escrito Senhor dos Senhores. Em breve chegaremos lá, veremos o rosto adorado de Jesus, assim como Ele é, o veremos. Como eu queria estar no Pentecostes em Jerusalém, como eu queria ver Pedro e João também, como eu queria ouvir doces palavras de Barnabé, como eu queria ver todos os apóstolos da fé, mas não se compara, mas não. Aleluia! Veremos o Senhor. Mas não se compara, bem forte agora. Mas não se compara. Glória a Deus. Com o rosto de Jesus, eu quero ver aquele que um dia foi pregado na cruz, homem de Nazaré, homem de Nazaré. Ele é o nosso Senhor, homem de Nazaré. Ele está aqui, homem de Nazaré, homem de Nazaré. Aleluia! Cabelos de lã, é o nosso Jesus, as vestes brilhando, qual o sol ardente que vem na manhã. Reinado eterno, seu reino eterno, cinturão de ouro, espada na mão, na coxa escrito Senhor dos Senhores, espada na mão, na coxa escrito Senhor dos Senhores. Bendito o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus. Amados, agora nós vamos ler a palavra do Senhor. Eu quero ler com os irmãos Atos dos Apóstolos,
no capítulo 12, do verso 1 ao verso 5. Eu estou com a voz um pouco cansada, um pouco rouca, os irmãos estão percebendo. Eu preguei numa festividade ali no bairro Santa Rosa, sábado. Depois preguei no povoado, chamado Povoado dos Garcias, no domingo. Quinta-feira eu preguei numa festa ali no Santa Mônica. Sexta eu preguei ali no Morumbi. Ontem estava fazendo um casamento e hoje estamos aqui, né? Então, até que para cantar não foi fácil não, está cansada a voz, mas Deus dá graça e força, não é? Os 5 primeiros versículos de Atos, no capítulo 12, foi o que assentou no meu coração aqui para me falar com os irmãos. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém. Podeis assentar, glorificando o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O tema dessa festa diz: venha o teu reino. Nessa expressão, a gente encontra um campo muito vasto, não é? Para estar meditando na palavra do Senhor. Eu tenho lido aqui uma história, que é um fato, que a igreja conhece muito, sobre a prisão do irmão Pedro. E quando a gente lê a Bíblia, e lê também uma história paralela, aqui está falando de Herodes, nós vamos encontrar a família herodiana. Lá existe o herói Herodes pai, Herodes filho, Herodes avô, Herodes neto, né? E aqui está um dos Herodes. Deixa eu falar primeiro de um outro Herodes. Existia um Herodes chamado Herodes Antipas. Esse Herodes, ele foi o responsável pela morte do irmão João Batista, que foi degolado. Agora, esse Herodes aqui já é o Herodes Agripa. Esse Herodes foi responsável pela morte de várias crianças quando Jesus nasceu, ele tentando matar o menino Jesus, e muitas crianças foram mortas. Veja que a perseguição começou desde quando Jesus era criança. Mas aqui está a igreja vitoriosa, porque mais tarde mataram Jesus como queriam, mas ele ressuscitou ao 3º dia e está conosco aqui nesse culto. Então, ainda falando desse Herodes Agripa, ele é o responsável pela morte de Tiago. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Está aqui a perseguição contra a igreja, contra o reino do Senhor, né? E mandou matar a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo
depois da Páscoa. Por que eu estou recapitulando isso aqui, amados? Do versículo 1 até o versículo 4, nós vamos ver aqui a ação de Satanás. Herodes aqui representa Satanás. E aqui está a ação de Satanás contra Tiago, contra Pedro, contra as crianças, contra a igreja e assim por diante. Agora do versículo 5 em diante, a história muda, porque encerra-se a ação de Satanás e começa a ação de Deus. Quando a ação de Deus, ou melhor, quando Deus entra em ação, as obras de Satanás caem por terra no nome de Jesus. Existe uma coisa aqui maravilhosa, a Bíblia diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Meus irmãos, não tem coisa melhor do que quando a igreja faz aquilo que Deus quer que ela faça. Não tem coisa melhor do que quando nós estamos no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus quer que venhamos fazer. E a igreja estava nesse propósito, fazendo aquilo que a palavra, aquilo que o Senhor nos recomendou. Pois a Bíblia recomenda para a igreja que nós devemos orar sem cessar. Nós que somos pastores de igreja, de vez em quando, a gente vê uma pessoa que está enfrentando um problema e de repente ela já procura o pastor e diz: pastor, quem é o advogado da igreja? O senhor pode me indicar algum advogado da igreja? E eu volto a olhar aqui para a igreja primitiva, que na época da igreja primitiva, eles não foram procurar advogado para tirar o irmão Pedro da prisão, mas a igreja se colocou em oração diante de Deus, e Deus deu resposta para a igreja, e Pedro foi liberto da prisão para a glória e louvor do nome de Jesus. Então, meus amados irmãos, que a igreja do Senhor possa estar fazendo aquilo que Deus quer que ela faça, porque se nós fizermos aquilo que Deus quer que venhamos fazer, nós não estamos isentos de perseguições, nós não estamos isentos de sermos atacados, não somos melhor do que esses homens, mas Deus está com a igreja, e Deus é maior. Eu vou trazer uma palavra aqui nessa noite, quem sabe tem alguém aqui, que está aqui, mas está enfrentando um problema grande, mas em Cristo você é mais que vencedor, porque mesmo enfrentando lutas e problemas, você está aqui dando glória e louvor o nome de Jesus. E escute aqui o que eu vou dizer: enquanto você está aqui adorando a Deus, Deus está entrando lá, na família, naquele negócio, Deus está trabalhando para resolver a tua causa. Então vai dando glória ao nome do Senhor e deixa Deus cuidar dessa situação, e você vai ver o resultado maravilhoso que vai acontecer. Riafai Rose, bendito para sempre o nome do Senhor. A igreja fazia oração contínua por ele a Deus. Eu quero falar aqui, irmãos, sobre descansar em Deus, sobre ter segurança em Deus. O tema está falando: venha o teu reino. O versículo 6 diz assim, irmãos, eu cheguei aqui, eu vou até confessar para a igreja, não tem problema nenhum. Eu estou relutando, o que eu iria pregar aqui hoje? Desde os dias que o pastor Carlos me ligou. E eu cheguei aqui no púlpito, comecei a fazer algumas anotações, falei: não vou anotar não. Eu vou falar aquilo que Deus quer que fale. Tá? Então aí estou só com a Bíblia aberta aqui. Veja que o versículo 6 diz assim: e quando Herodes estava para fazer comparecer
Nesta mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eu fico meditando em a forma de Deus trabalhar. Isaías do capítulo 55 diz que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. E a Bíblia está mostrando Pedro lá na prisão sendo guardado. E eu quero dizer, Pedro estava sendo guardado não era pelos soldados. Nós vamos ler mais para frente que os soldados guardavam a prisão, mas Deus guardava Pedro. Agora, não sei por quê que Deus escolheu esse local, esse lugar, para guardar Pedro. Coisa maravilhosa é quando nós ficamos inteirados da situação que a nossa vida está nas mãos de Deus, que Deus está no controle de todas as coisas. Pode coisas desagradáveis estar acontecendo, mas se nós entendermos que Deus está no controle de tudo, nós vamos dar glória ao nome do Senhor. Deus será exaltado e o problema será resolvido. Agora, para meditar com a igreja, aqui no versículo 6 eu estou falando. Pedro, a Bíblia diz que na mesma noite, ao amanhecer do dia, Pedro seria apresentado para ser julgado. Veja bem, o irmão Tiago, o irmão de João, já havia sido morto à espada. E nós deparamos aqui com um versículo que naquela mesma noite, a última noite de Pedro ali no cárcere para ser apresentado e ser julgado, Pedro dormia. Eu pergunto aqui, se fosse conosco, com algum de nós na cadeia, sabendo que amanhã nós vamos ser julgados e quem sabe seremos mortos, dá para dormir? Mas Pedro nos dá uma lição aqui de descansar em Deus. É isso que Deus está querendo que aconteça comigo e com você, meu irmão, minha irmã. Acalente o teu coração nessa noite e descansa em Deus, porque Deus está na causa, Deus está no problema, Deus está com você. E o final será um final de vitória, em nome de Jesus. Estou falando de Pedro aqui, mas estou lembrando do irmão Paulo também. Tem uma passagem, uma leitura de Efésios no capítulo 6, a partir do verso 10, que todos nós conhecemos. Sabe, amados, quando Paulo escreveu para a igreja de Éfeso, Paulo estava preso em Roma. Ele estava também aguardando um julgamento e não sabia o que ia acontecer com ele. E de repente, os irmãos da igreja de Éfeso recebem uma carta. Quando a gente vai lá na caixinha e tem uma carta, uma correspondência, a gente toma aquilo lá e a gente já vai logo olhar o remetente, quem é, né? E dependendo de quem mandou a carta, antes da gente abrir o envelope, a gente já sabe mais ou menos do que se trata. Parece que eu vejo a igreja de Éfeso, os irmãos recebendo uma carta que está lacrada, e quando olha lá o nome do remetente, é o irmão Paulo. Isso eu estou aqui parafraseando. Eu imagino que os irmãos pensaram, meu Deus, é uma carta do irmão Paulo. Ele deve estar sofrendo demais ali na cadeia. Ele deve estar pedindo ajuda e socorro porque ele não está aguentando. Ele deve estar pedindo para a gente tomar uma providência e tirá-lo de lá porque ele não suporta mais. Mas quando aqueles irmãos abrem a carta de um homem que está lá nas grades e começam a ler a carta, eles começam a ler Paulo dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Isso é ter Deus no controle da situação.
Ainda falando de Paulo, Atos 16, o versículo 25 é um versículo que é até usado em temas de festa. Paulo e Silas estão lá presos. Deixa eu parafrasear mais um pouquinho aqui. Eu tenho comigo que o irmão Silas olhou para Paulo, depois de ter levado uma surra, os lombos estavam ardendo. Mas o irmão Silas olha para o irmão Paulo e diz: irmão Paulo, eu estou numa vontade de cantar aqui, e você? Ele diz: ah, meu irmão, eu estou com vontade de orar a Deus, vai cantando aí que eu vou orar ao Senhor. E a Bíblia diz que eles cantavam e oravam a Deus. E Deus quebrou as cadeias através do louvor e da oração. Não pare de orar, meu irmão, minha irmã. Não pare de louvar ao Senhor, porque Deus está trabalhando. Deus está vendo o teu sofrimento, a tua angústia. Deus está vendo tudo que você está passando. E no momento certo a vitória de Deus virá. A Bíblia mostra também Paulo uma outra vez sendo preso. Ah, irmãos, ter Deus no controle das coisas é maravilhoso, não é? Uma outra vez que Paulo foi preso, agora já não era mais um outro irmão com ele, um crente. Foi Paulo e um descrente. Paulo e Onésimo foram colocados na cadeia. Um crente, um servo de Deus e um descrente. Mas a Bíblia vai mostrar que o dia que abriram a porta da cadeia para tirá-los de lá, eram dois servos de Deus que saíram a porta para fora para anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que eu estou trazendo essa palavra aqui hoje? Eu estou falando aquilo que Deus está me dando aqui, viu, irmãos? Tem pessoas desistindo por pouca coisa. Como pastor de igreja, irmãos, muitas vezes o pastor está aqui no púlpito e ele está olhando o rebanho. Sabe, o pastor conta o rebanho. O pastor sente falta daquela ovelha que não veio, daquele outro. E se faltar 2 cultos, 3, a gente se preocupa e vai atrás. Não é mesmo? E muitas vezes quando a gente vai visitar, tem alguém que diz: ah, pastor, eu não vou lá mais não. Ah, não, eu estou sendo perseguido. Ah, não, está acontecendo isso comigo. E eu olho para Paulo aqui passando por prisões. E depois pergunta assim: quem nos separará do amor de Deus? Será que a perseguição vai me separar do amor de Deus? Não, não vai. Mas tem angústia. Será que a angústia vai me separar do amor de Deus? Angústia, você não me separa do amor de Deus. Será? E a tribulação? Será que a tribulação vai me arrancar, vai me tirar de Deus? Tribulação, você não me separa do amor de Deus. Mas será que a fome não vai me separar do amor de Deus? Ô irmão, eu sou pai, viu? E quantos pais que tem aqui hoje? Quantas mães? Hein? Já pensou o teu filho, a tua filha dizendo: pai, eu quero comer, pai, eu estou com fome. Não estou aguentando mais de fome. E as latas vazias. Paulo diz: será que a fome vai me separar do amor de Deus? Não, a fome não me separa do amor de Deus. A nudez, será que a nudez me separa do amor de Deus? E Paulo reflete e diz: não, também não me separa. Nada vai me separar do amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Avante, igreja, em nome de Jesus. Vença os embates, vença os desafios, vença as tribulações, vença a angústia que quer impedir você de adorar a Deus. Vença a angústia e dá glória ao nome do Senhor, porque os grilhões vão ser quebrados. Mas a gente vai ver pessoas na Bíblia, amados. Se eu perguntar aqui,
Quem quer ser vaso de Deus? Não preciso nem perguntar, todos querem, não é? Quem quer ser profeta de Deus, profetiza de Deus? Ah, eu quero, pastor, mas tem um preço. Tem ou não tem? A Bíblia fala nos dias de Josafá, irmãos, e de Acabe. Josafá e Acabe se ajuntaram para uma guerra. Acabe consultou seus profetas e todos disseram assim: pode ir para a guerra, vai dar tudo certo. Vocês vão ganhar a guerra, vão voltar vitoriosos. Essa foi a mensagem unânime dos profetas de Acabe. Mas o Josafá, que já tinha temor de Deus, falou: não tem um homem de Deus para a gente consultar? Todos os teus profetas disseram que vai dar certo, não tem um homem de Deus? O Acabe já falou: tem um homem aí chamado Micaías. Só que esse homem ele é estranho, ele parece que não gosta de mim. As profecias dele é só contra mim, falando de mim, de juízo contra mim. Mas Josafá queria ouvir um homem de Deus. E quando buscaram Micaías, a Bíblia vai mostrar que quando ele estava pelo caminho, estavam trazendo Micaías, ele já foi dizendo: aquilo que o Senhor colocar na minha boca, eu falarei. E quando Micaías foi colocado diante de Josafá e diante de Acabe, ele disse: não vai para essa guerra não, porque vai dar tudo errado. Vocês vão perder a batalha, serão derrotados, não vai dar certo, não vai. Acabe disse: eu não falei que ele só profetiza contra mim? E sabe o que aconteceu com esse homem? Deram um soco na cara dele, por ser profeta de Deus e falar aquilo que Deus quer que fale. Deram um soco na cara de Micaías, e Acabe mandou colocar ele na cadeia, até que fosse a guerra e retornasse. Mas quando eles estavam empurrando o homem de Deus para dentro das grades, quando eles estavam ali passando o cadeado nas grades, Micaías falou: se tu fores e der tudo certo, e tu voltares em paz, Deus nunca falou pela minha boca. Que convicção, hein? Que certeza. Mas foram para a guerra. Mesmo assim foram. A Bíblia diz que Acabe, amados, ele foi disfarçado para a guerra. Ele não quis ir com as roupas reais. Ele não queria ser identificado como rei. Ele foi disfarçado. É forte o que eu vou falar aqui, mas é de Deus. Deus não tem compromisso com o disfarçado. Ou nós somos ou não somos. Porém o rei foi disfarçado para a guerra. Ninguém vai saber quem eu sou. Ninguém vai me identificar. E a Bíblia diz que lá no campo os soldados estavam ali se preparando para a guerra. E teve um que quis simplesmente testar o seu arco. Colocou uma flecha, esticou o arco e soltou a flecha. Deus colocou um endereço na flecha. Deus deu um endereço para aquela flecha. Embora Acabe estivesse todo aparelhado, Deus achou uma abertura na fivela do seu cinto, e aquela flecha veio e cravou em Acabe. E ele gritou pedindo por socorro. Colocaram o rei na carruagem, procuraram dar socorro para o rei, mas não adiantou, foi tarde. Enquanto Acabe morria, Deus estava cumprindo a sua palavra, que foi profetizada por um homem que estava lá dentro da cadeia, mas que falou a verdade, que falou a palavra do Senhor. Estou falando de Pedro na prisão, estou falando de Paulo, e falei aqui de Micaías. Ser usado por Deus, irmãos, vai ter um preço.
Mas aquilo que Deus falar na tua boca, se você estiver na direção de Deus, Deus vai cumprir a palavra. Nos dias de Jeroboão, Jeroboão quis que a sua esposa fosse consultar um profeta. O menino adoeceu. Jeroboão conhecia aquele profeta. E tem hora que tem gente que tem medo de profeta de Deus, né? Ele disse para a mulher: vai lá consultar o profeta, mas não deixa ele saber que você é minha esposa, não. Disfarça. Coloca roupas diferentes, tapa o rosto. Faz alguma coisa, vai disfarçado lá e pergunta para o profeta se o menino vai morrer ou se vai viver. E a mulher se disfarçou e cobriu o rosto e se dirigiu para a casa do homem de Deus, do profeta Aías. Irmãos, olha como é interessante as coisas. A Bíblia diz que esse homem já havia perdido a visão. Ele era cego, mas espiritualmente não. Ele está lá no fundo, na sua casa, sentado na cadeira. E quando a mulher veio adentrando aos corredores, o homem que está cego dos olhos já gritou de lá: pode entrar, mulher de Jeroboão, porque você está vindo disfarçada. Antes que a mulher perguntasse alguma coisa, você vem me consultar? Olha, a mensagem é dura, o menino vai morrer, tá? Quando você voltar para casa e colocar os teus pés na cidade, o menino morrerá. E assim aconteceu, porque a palavra de Deus é fiel. Aleluia. Aleluia. O irmão Amós, o testemunho do irmão Amós é bonito, né? Ele fala assim: olha, eu não era profeta e nem filho de profeta. Eu era um boieiro. Eu trabalhava na roça, eu era cuidador de gado. Eu estava atrás do gado, tocando o gado. Mas o Senhor me chamou e disse: vai e fala a minha palavra. Gostaria de entender mais esse mistério aqui. O que o irmão Pedro falou? Mas ele deve ter falado palavras que não agradou Herodes. E Herodes mandou prendê-lo. E agora está faltando uma noite que vai se passar. E ele vai ser apresentado e vai ser julgado. Mas a Bíblia diz que naquela noite Pedro dormia. Ele descansava no Senhor. Descansa no Senhor, meu irmão. Descansa no Senhor, minha irmã. Deus vai cuidar. Deus vai agir. Você vai ver o resultado. Você vai pedir oportunidade para dar um testemunho da grande vitória que Deus fez. Mas para isso, descansa no Senhor. Voltando aqui para a palavra, a Bíblia diz no versículo 7: eis que sobreveio um anjo do Senhor. Sabe o que eu acho interessante aqui? Esse anjo que aparece lá na prisão, onde está o irmão Pedro, ele não pediu uma licença. Ele não foi pedir uma licença ao juiz. Ele não foi até no delegado para dizer: deixa eu entrar lá na cela e falar com o irmão Pedro que está aí. Não. De repente, o anjo aparece lá. De repente, o anjo do Senhor chega lá, no determinado lugar, aonde está o irmão Pedro. Irmão, por mais simples que você seja, por mais que a situação financeira do crente seja mínima, seja baixa, você sabia? O crente tem segurança particular. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele acampa ao redor dos que o temem e os livra de todo mal. Escute aqui, está lembrado aonde você foi hoje? Está lembrado por onde você passou? O anjo do Senhor esteve com você.
Você não viu com esses olhos, mas ele estava do teu lado. Hoje vai terminar essa festa aqui, você vai para a tua casa, você vai descansar, você vai dormir aquele sono tranquilo, mas o anjo vai estar lá acordado, só te dando proteção, te dando livramento, porque é palavra de Deus, promessa do Senhor. O anjo do Senhor, ele acampa ao redor dos que o temem e os livra do mal. Agora, veja bem, a palavra do Senhor diz também que Satanás, o nosso adversário, ele está rugindo como um leão. Ele está procurando, ele está buscando a quem possa tragar. É como se alguém estivesse nos filmando e buscando mínimos detalhes em nós. Assim está Satanás, rugindo como leão e buscando a quem possa tragar. Só que a Bíblia diz que ele ruge como leão, mas ele não é o leão. O leão verdadeiro se chama Jesus, o leão da tribo de Judá. Quando lançaram Daniel naquela prisão, para ser devorados pelos leões, desceu um leão mais valente lá e falou: "Ô Daniel, eu vou passar a noite aqui com você, não vai ter problema nenhum. Pode ficar tranquilo, porque eu desci aqui para te guardar. Vá dando glória ao nome do Senhor, porque o anjo do Senhor está acampado ao teu redor." Eu disse aqui que Satanás está ao derredor. Olha, irmão, se o anjo está ao redor, Satanás está ao derredor. Só que Satanás quer chegar até a mim e até você. Mas para ele chegar, ele precisa passar pelo anjo do Senhor. E o anjo tem espada desembainhada na mão, para dar proteção ao servo e à serva de Deus. É por isso que Satanás não lhe toca. Temos a proteção de Deus, temos a proteção do exército de Deus. E assim nós vamos caminhando e vamos vencendo no nome de Jesus. Teve um irmão na cidade de Goiânia. Ele passou por uma situação, um irmãozinho muito simples para contar o testemunho. Ele disse que participou de um culto, era uma festa como esta, que tem glória a Deus e aleluia, né? E Deus visitando o seu povo. Quando terminou o culto, eles ficaram na porta da igreja conversando. Assembleano gosta disso, né? Sabe o que os irmãos ficaram conversando lá? O irmão dizia: "Mas você viu aquele hino que aquele conjunto cantou? Que coisa mais linda." E o outro dizia: "Mas e a leitura da palavra? Como Deus falou comigo hoje?" "Não, mas teve aquele hino que aquele casal cantou também, Deus mexeu comigo." Outro dizia: "Mas o pastor, ele falou a coisa ali que está acontecendo comigo e ele nem me conhece." O assunto dos irmãos foi esse. E de repente o irmãozinho olhou no relógio e falou: "Irmãos, é quase meia-noite. Eu vou embora agora porque eu preciso trabalhar bem cedo. Se eu não for agora, eu vou perder a hora. Pai do Senhor", e saiu. Esse irmãozinho, ele conta que foi para casa. Quando ele estava indo, já não tinha muita movimentação nas ruas da cidade. As portas de bares já estavam fechadas. Muito pouca movimentação, e ele está caminhando e lembrando de tudo o que aconteceu ali naquele culto. Mas ele disse que quando chegou perto da esquina, apontou dois elementos de lá para cá. Ele passaria por aqueles homens, e ele não pensou nada de mal. Crente que tem Deus na vida e no controle da situação não anda assustado, tá? Porque ele sabe que Deus está com ele. Aquele irmãozinho não pensou nada de mal, continua caminhando. Mas ele percebeu que quando ele foi aproximando daqueles dois homens, um já abriu mais para a direita, o outro abriu para a esquerda, de forma que ele passaria no meio. E ele foi tranquilo. Quando ele foi passar no meio daqueles dois homens, os homens abordaram ele. Eram dois bandidos, que sacaram da arma e cutucaram na cabeça dele e disse: "Entrega o dinheiro e o relógio, e nós vamos te matar aqui agora."
O irmão que conta, irmão, que ele estava em meio a 2 bandidos, e o cano da arma cutucando na cabeça dele, e os homens falando, entrega o dinheiro e o relógio, você vai morrer agora. Ele tentou justificar. Ele tentou dizer, eu sou crente, não queremos saber se você é crente ou se não é. Mas eu estou vindo da igreja, não queremos saber de onde você está vindo, entrega logo. E nós vamos te matar aqui agora. O irmãozinho disse que falou assim, mas eu posso fazer uma oração só, antes de morrer? Eles disseram, pode orar, mas vai morrer. Agora deixar um crente, que tem temor de Deus, cheio do Espírito Santo orar, a gente já sabe o que acontece. Mas os homens disseram, pode orar, mas vai morrer. Aquele irmão conta que fez uma oração curta, mas objetiva. Em meio a 2 bandidos, a arma cutucando na cabeça, ele deu um grito. Jesus! Me cobre com o teu sangue! Ele disse que quando deu esse grito, irmão, o irmão disse que sentiu que uma capa desceu do céu numa velocidade tão grande. Ele ouvindo até o assovio daquela capa e vestiu ele na hora. Quando ele foi vestido, ele pensou com ele, eu não vou entregar nem dinheiro nem relógio, eu vou embora. E ele disse que saiu do meio dos 2 homens, bandidos, deu o primeiro passo, nada, o segundo nada, o terceiro, e lá na frente, ele disse que resolveu dar uma olhadinha para trás para ver o que estava acontecendo. Ele disse que os homens estavam como bêbados, cambaleando, e um perguntava para o outro, cadê ele? Para onde ele foi? Aonde está ele? Ele foi conduzido pelo anjo do Senhor, que acampa ao redor dos que o temem, e os livra de todo mal. Rahaitos! Bendito para sempre o nome do Senhor nosso Deus. A Bíblia está dizendo aqui, e eis que sobreveio o anjo do Senhor. Eu falei para a igreja aqui, que quando Deus entra em ação, encerra-se a ação de Satanás. E a igreja aqui está dizendo, venha o teu reino. Vem, Senhor, o teu domínio sobre nós. E Deus vai continuar cuidando da igreja em nome de Jesus. O anjo do Senhor lhe sobreveio. Irmão, olha aqui. Quando entrou ali o anjo do Senhor, juntamente com o anjo, resplandeceu uma luz na prisão. Quando a luz de Deus aparece, as trevas têm que desaparecer. As trevas têm que desocupar o espaço. Vá orando a Deus e glorificando o Senhor, porque a luz de Deus vai entrar lá, viu? A luz de Deus vai raiar lá e as trevas vão sair. E vidas serão libertas e transformadas para a glória do nome do Senhor Jesus. Raiou a luz. E a palavra continua dizendo, e tocando a Pedro no lado, o despertou dizendo, levanta-te depressa. O toque de Deus, amados, vai fazer mudar muita coisa. Um toque de Deus. Esse toque pode estar acontecendo agora. Um toque de Deus que muda toda a história. Pode estar acontecendo aqui agora. E o anjo entrou lá e tocou a Pedro e disse, levanta-te depressa.
Está entendendo essa palavra, irmão? Então deixa eu te dizer, Deus tem pressa. Deus tem pressa. Tem muita gente dizendo, a semana que vem, o mês que vem. Mas Deus tem pressa.